Seja muito bem-vindo a mais um Frutuoso Cast, nosso podcast que é para falar sobre gestão, empreendedorismo, inovação, mercado e todos os assuntos pertinentes ao mundo jurídico ou não. Hoje temos um convidado aqui, como sempre, um convidado especial, um convidado selecionado a dedo para trazer o melhor conteúdo para você, ouvinte e telespectador do nosso Frutuoso Cast. Antes de falar sobre o nosso convidado especial, eu queria te dizer que o algoritmo não sabe que você é o perfil do nosso canal. Ele precisa saber que você é o perfil de pessoas que gostam do nosso conteúdo. O conteúdo aqui nas redes sociais, eles são imensos, são infindáveis. Então, você precisa dizer ao algoritmo que você gosta do nosso conteúdo. Por isso, eu te convido para seguir o Frutuoso Cast no YouTube e curtir para que cada vez mais você receba o nosso conteúdo. E, por último, antes de falar do assunto principal, que é o nosso convidado, eu quero também te falar sobre a nossa imersão. Nós temos uma imersão em que nós falamos com donos de escritórios de advocacia ou com gestores em geral sobre gestão, sobre empreendedorismo, ferramentas de trabalho, como prospectar cliente, formar equipe, ferramentas indispensáveis para o sucesso de qualquer empresa. Vamos deixar o link aqui para que você acesse e saiba mais informações. Bom, sem mais enrolação, vamos ao nosso convidado de hoje. Nosso convidado, ele é um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Vou falar aqui, o currículo dele é um currículo resumidíssimo, viu? Porque o currículo dele é gigante, quase a gente não consegue colocar aqui em 3, 4 páginas. Ele nasceu em 1954 no município de Ingazeira. Tornou-se bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife em 1978, tendo atuado como advogado até o ano de 1982, quando foi aprovado em concurso público para o cargo de juiz na 15ª colocação. E aí ele serviu na comarca de Exu e depois na comarca de Palmeirinhas e Lagoa dos Gatos. Em 1991, ele foi promovido para a 3ª instância, período em que exerceu 10 anos o cargo de juiz da primeira vara da infância e juventude da capital do estado de Pernambuco. Pelo critério de merecimento, ele foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça desde 22 de janeiro do ano de 2001. Em 2008, foi eleito vice-presidente do Tribunal de Justiça para o mandato de 2008 a 2010. Foi eleito corregedor-geral de Justiça do Estado de Pernambuco para o biênio 2010/2011 e depois 2015/2018. No Tribunal de Justiça, ele compõe o órgão especial, a seção cível e a 3ª Câmara Cível, cuja corte ele é o presidente. O desembargador foi eleito e reeleito para o triênio 18-21 como presidente da ANDES, Associação Nacional de Desembargadores do Brasil. Com vocês, desembargador Dr. Bartolomeu Bueno. Doutor, seja muito bem-vindo ao Frutuoso Cast. É uma honra tê-lo aqui em nossa casa. A honra é nossa, André Frutuoso, participar de um podcast comandado por você, um empreendedor, um advogado bastante conhecido, com atuação brilhante, não só no nosso Tribunal de Justiça, e aí eu falo de cátedra porque acompanho sua carreira, mas no Brasil inteiro. Para mim é uma honra estar aqui e poder conversar com o seu público, com o pessoal que segue o seu podcast. Muito obrigado, doutor. A gente fica muito feliz com a sua presença, que abrilhanta muito a nossa casa. Doutor, o senhor tem uma carreira extensa na magistratura, foi juiz de primeiro grau, segundo grau, chegou no Recife e hoje é desembargador. Imagino que não deva ser fácil, doutor, a carreira do magistrado de interior, né? Imagino que deva ter aí diversos causos, né, como diz. Fala um pouquinho, doutor, como foi o começo da sua carreira, como é que foi lá nos primórdios? Foi um pouco difícil, né? Eu entrei muito novo na magistratura, entrei com 27 anos de idade, completando 28. Eu fui nomeado em 28 de outubro de 1982, no dia do funcionário público, e fui trabalhar em Exu, primeira comarca, uma comarca dificílima, onde duas famílias se degladiavam, guerreavam
Quando Sim. cheguei lá, tinha mais de 40 mortes entre as famílias, houve uma intervenção. É aquela história do Novaes e Ferraz, né? Não, do Sampaio e Alencar. Do Sampaio e Alencar, que também é pesado, né? Aquela Muito briga. pesada, né? E houve uma intervenção decretada pelo então governador Marco Antônio Maciel, Sim, por determinação do presidente Aureliano Chaves, sim, que estava na presidência da República em exercício, sim. uma vez que o general Figueiredo estava nos Estados Unidos fazendo uma cirurgia. E Luiz Gonzaga, que é chuense, pediu a Aureliano Chaves que fizesse a intervenção para acabar com aquela briga. E foi feita a intervenção, eu fui o juiz da intervenção, junto com o Major Moura, o interventor militar, e com o então promotor Fernando Pessoa, Sim, que depois foi deputado, secretário da Casa Civil, muito conhecido. presidente do esporte, Sim, meu adversário nessa área, porque eu sou Santa Cruz. Mas, enfim, foi a minha primeira comarca, muito difícil. E de lá a gente fez a carreira, passei 19 anos como juiz de comarcas pequenas, fui promovido para a segunda entrância, fui juiz de Petrolina, juiz de Palmares, juiz de Olinda, vim para Recife, como está aí no meu currículo, onde exerci a judicatura na infância e juventude, na época ainda juizado de menores. sim. Eu peguei as duas fases. Não tinha 90, 99 ainda, né? Ainda. Eu peguei o Código de Menores e fiz a transição Aham. para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fui juiz lá 10 anos, era o único juiz. Naquela época, tomava conta de pelo menos 500 mil crianças e adolescentes do Recife, Nossa. como único juiz, né? Então, muito difícil. E, com 19 anos de carreira, fui promovido a desembargador aos 39 anos de idade, Muito o novo. que foi uma coisa extraordinária, porque naquela época se chegava a desembargador com 60 anos, Imagina. já perto de se Até aposentar hoje, geralmente com mais idade. pela compulsória, Sim, né? E eu sim. cheguei com 39 anos. E o senhor foi promovido a desembargador por merecimento, não foi? Merecimento, exatamente. Parabéns, doutor Bartolomeu, parabéns. É um exemplo para a advocacia, para a magistratura. E hoje eu Parabéns. sou o decano, né? É o decano hoje? Sou o desembargador mais antigo em atividade em Pernambuco. Em Pernambuco. Olha aí. 23 anos de desembargador. Então, a antiguidade é posto, continência ao coronel mais antigo. Parabéns, doutor Bartolomeu. E aí, doutor, no interior há muitos casos inusitados, né? Não sei se o amigo lembra de algum caso inusitado na sua carreira, que obviamente possa falar, né? Porque sem citar partes. Mas o juiz do interior, doutor, ele julga família, civil, criminal. Ele às vezes separa a briga de vizinho. É uma confusão, né, doutor Bartolomeu? Tem algum caso, amigo, que você lembre? Doutor André Frutuoso, muitos casos, né? Realmente atípicos, alguns hilariantes, outros tristes, Sim. né? Tem de todo tipo. Eu estou, inclusive, escrevendo aí um livro de crônicas, onde eu narro algum desses fatos. Deve estar sendo lançado aí no final de janeiro ou começo de fevereiro. Legal. Estou lançando esse livro de crônicas, um livro de poesias, um livro de artigos jurídicos e um CD com 14 músicas de minha autoria. Olha aí, desembargador Bartolomeu Bueno, autor de livros, autor musical. Parabéns, doutor Bartolomeu. Não sabia dessas suas aptidões artísticas, viu, doutor? Parabéns. Eu componho música, e, normalmente com parceiros, né? Eu sou mais poeta, vamos dizer assim, do que compositor. Uhum. Então eu componho com Pelo X, que é um grande sambista, Sim. Carlinho Monteverde, que é um grande compositor, cantor, o Velho Mangaba, que era também um grande cantor, humorista, né? E canta muito bem frevo e compõe frevo. Sim. Com Braulio de Castro, que é do nosso Santa Cruz, faleceu. Aliás, a última música que eu fiz com ele, ele faleceu 3 meses depois. Nossa. Um frevo de bloco muito bonito. Tem Acalanto, tem uma música que eu fiz para minha filha Maria, né? Dorme Maria, ou Canção de Niná para Maria, mais ou menos isso. E várias coisas. Eu componho forró, samba. É um samba muito bonito, que eu acho, pelo menos. E eu fiz para minha esposa, né? Meu samba é você. Sim. Minha esposa foi uma grande sambista. Sim. Uma grande sambista, e eu fiz esse samba
para ela, muito bonito, foi gravado por Belo X, e tem um cantor do Rio de Janeiro que está querendo, inclusive, gravar essa música. E já tem cantores interessados na sua propriedade intelectual. Exatamente. Que coisa boa. Parabéns, doutor Bartolomeu. Doutor Bartolomeu, o doutor tem uma atuação, eu não sei se eu falei o nome correto, antes, que é a Associação Nacional dos Desembargadores do Brasil. Exatamente. Como é que é essa sua atuação, doutor, no Andes? Como é que o senhor Eu sempre tive o que é que ela atuação, faz? eu sempre tive atuação sindical e associativa. Eu, quando advogado, atuei, ainda como estudante, atuei no movimento popular, né? No GAJOP, Gabinete de Assistência a Organizações Populares, que fazia trabalho nos morros do Recife, regularizando posse de terra, aquele pessoal mais sofrido, mais desassistido, os despossuídos. Sim. Né? Saindo do movimento estudantil, eu entrei no movimento sindical, quando terminei o curso de Direito em 1978. E aí fui advogar em vários sindicatos, Sindicato do Metalúrgico, Sindicato dos Eletricitários, Sim. Hoje chamado Sindicato dos Urbanitários, Sim. né? E vários outros sindicatos de trabalhadores rurais. E quando saí do movimento sindical, que entrei na magistratura, eu passei a fazer a política associativa, junto à AMEP, que é a Associação dos Magistrados de Pernambuco. Sim. E, em seguida, eu fui eleito, já como desembargador, presidente da Associação Nacional dos Desembargadores, que congrega todos os desembargadores do Brasil. É uma associação de magistrados de segundo grau. De segundo grau. Quantos desembargadores hoje? Não sei se existe esse número. Tem uma aproximação em torno de 2.000 desembargadores. 2.000 desembargadores, é muita gente. Não é uma associação simples, é uma associação... Não, é uma associação e, de certo modo, poderosa, porque representa os desembargadores, grau, sim, sem dúvida. Os juízes são 5.000, 8.000, por aí. A gente era em torno de 1.200, em torno de 1.200. E eu tive dois mandatos seguidos, de 3 anos. Sim, sim. Eu deixei há uns 2 ou 3 anos, tive uma atuação muito grande em Brasília e no Brasil todo. Além disso, fui presidente também do Colégio Nacional de Corregedores Gerais de Justiça. Que é o INCOG. Que é o INCOG, exatamente. Sim. E fui presidente do Colégio de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça. Eu gosto dessa área política. Ser presidente aí dos órgãos é com o doutor, né, doutor Bartolomeu? E aí eu atuei muito, né? Eu gosto muito da política associativa, né? Sim. É uma posição política. O juiz não pode fazer política partidária. Sim, exato. A Constituição proíbe. Exato. Mas eu, como cidadão, posso ter uma posição política. Sim, claro. E tenho, porque eu sou de centro-esquerda. Eu sou social-democrata. Sim. Defendo o capitalismo, mas defendo também o Estado de justiça social. E é importante deixar claro isso. O desembargador não comete nenhuma ilegalidade, porque a vedação constitucional que ele tem é de política partidária. Então, você não vai ver o desembargador num partido político defendendo A ou B. Agora, as convicções pessoais como pessoa, isso a Constituição não caçou de nenhum cidadão. Exatamente. E é essa atividade que o desembargador está relatando aqui. E essa posição, desde Rui Barbosa, já defendia isso, né, de que o fato de um cidadão passar a ser magistrado não lhe tira a condição de cidadão. Claro. Ter uma posição política, Sim, de fazer críticas administrativas ou defender alguém que esteja realizando um bom governo. Ele não pode fazer militância político-partidária. Exato. E é esse um dos motivos, doutor Bartolomeu, que a gente vê tantos posicionamentos firmes aí do senhor, sensatos, né, nas redes sociais. Doutor Bartolomeu, para quem não segue ele nas redes sociais, tem uma atividade nas redes sociais, né, doutor? Fale um pouquinho aí para... Eu manifesto minha posição política, não é? E como presidente da Associação Nacional dos Desembargadores, defendi inúmeras vezes o Supremo Tribunal Federal quando era agredido por um governo que estava naquele momento e que atacava virulentamente o Poder Judiciário. É uma coisa... Fiz várias representações contra o então governante, fiz contra outras pessoas que atacaram, por exemplo, a ministra Rosa Weber, que era presidente do TSE, e teve aí um coronel do Exército que chamou-a
Salafrário, eu fiz uma representação Mesmo. contra esse coronel do Exército, fiz representação contra o então deputado Bolsonaro, não o pai presidente, o Eduardo Bolsonaro, Eduardo, sim. quando disse que para invadir o Supremo Tribunal Federal bastava um soldado, e um fusquinha, um jipe, um soldado, né, e um cabo, com todo respeito ao cabo. Sim. Uma violência. Naquela fala do Eduardo Bolsonaro, o senhor chegou a representá-lo? Fiz uma representação. Não sabia. Ele. Fiz uma representação contra o procurador federal Laganô, Deltan Dallagnol. Dallagnol. Fiz uma representação quando ele disse que o Supremo Tribunal era a casa do arrumadinho, se dirigindo especificamente ao ministro Lewandowski e ao ministro Gilmar Mendes. Eu fiz uma representação contra ele e o Conselho Nacional do Ministério Público abriu. E ele foi punido junto com outros procedimentos. Sim, ele foi punido. Foi anexado a outros e tal. Então eu tenho essa atuação, uma atuação política permitida pela Constituição. Então o senhor, doutor, é um defensor da institucionalidade. Exatamente. O senhor tem defendido a institucionalidade na sua coerência de carreira, o senhor tem essa atividade, eu não sabia disso, é muito louvável isso, viu, doutor Bartolomeu? Como, por exemplo, agora me posicionei contrário à convocação do ex-ministro, ou do ministro aposentado do STF, o ministro Lewandowski, para ministro da Justiça. E por que fiz? Porque eu critiquei a convocação do Moro para ministro da Justiça. Aí, coerentemente, eu critiquei também, porque ele foi nomeado pelo presidente Lula como ministro do Supremo e julgou o processo do presidente Lula. Entendi. Então, para que a gente mantenha a coerência, a gente tem que criticar os dois. Sim, sem dúvida. E o senhor entende que a ida de Lewandowski para o Ministério da Justiça seria um ato eu acho desnecessário, inadequado? Acho inadequado. Entendi. Acho que ele mancha, inclusive, um pouco a carreira dele. Ele podia... E eu soube que ele, inclusive, resistiu muito. O ministro não ir. Mais de 60 dias sem querer aceitar exatamente, talvez, por essas ponderações que eu estou fazendo. Sim. Porque ele agora vai virar vitrine, né, doutor? Vai ser algo aí de uma grande onda, né, de políticos ou de pessoas de direita, né, que vão agora invocar isso. Doutor Bartolomeu, mudando de assunto um pouquinho, vamos falar um pouquinho do nosso Tribunal de Justiça daqui do estado de Pernambuco, do qual o senhor é um membro muito relevante, já é o decano, já foi vice-presidente, corregedor-geral. Como é que o senhor vê, doutor Bartolomeu, hoje, a implantação de tecnologias no tribunal? Por exemplo, o ChatGPT, que recentemente, agora em 2023, teve um magistrado que respondeu no CNJ porque deu uma sentença com o ChatGPT. Eu, particularmente, doutor, vou lhe confidenciar aqui, eu sou a favor da inclusão das tecnologias, obviamente com o discernimento de um ser humano, um magistrado, mas eu acho que toda a tecnologia é bem-vinda. Mas eu queria ouvi-lo, doutor, como é que o senhor vê hoje a implantação de ferramentas de tecnologia hoje na magistratura pernambucana? Eu vejo com bons olhos e a gente vem tentando avançar. Pernambuco hoje está praticamente informatizado. Os últimos processos físicos que nós tínhamos já foram todos digitalizados através de robô. Estão sendo migrados para o mundo digital. Com automação, né? Na automação, exatamente, para que a gente tenha mais velocidade no estudo do processo, no coisa. E sou favorável ao uso dessas tecnologias, de ferramentas que possam auxiliar o magistrado a proferir uma sentença, a proferir um voto, a proferir uma decisão, desde que, evidentemente, seja monitorado pela inteligência humana. Claro. Eu estava vendo outro dia uma palestra de um futurologista americano, e ele dizendo, olha, daqui a 5 anos, a conclusão da palestra dele é mais ou menos essa, de forma muito resumida. Daqui a 5 anos, a humanidade praticamente deixa de existir. Cada um de nós, ele não fala em 10 nem 15 não, daqui a 5 anos. Cada um de nós vai ser um algoritmo, e quem vai mandar é a inteligência artificial. A inteligência artificial. Hoje, por exemplo, eu fui ligar ontem para fazer uma reclamação na TIM, né? Quem me atendeu disse, aqui é a inteligência artificial da TIM.
E ela compreendendo tudo, é diferente daquele antigo robozinho que, quando a gente mudava o assunto, ela não sabia para onde acompanhar. ir, né? Essa inteligência sabia está falando, interagir. A gente dialoga. Olha aí. Então, eu sou favorável a isso, acho que é importante. Por exemplo, hoje eu tenho no meu gabinete 5 mil processos. É humanamente impossível eu atender. Impossível conhecer. Eu vou julgar no máximo 400 processos por mês. Claro. E a demanda? E o povo que está com sede de justiça? Precisando de um provimento jurisdicional, né? Então, sou favorável, tenho defendido isso, tenho orientado meus assessores para limitar os votos. Ninguém quer ver literatura, não. O pessoal quer ter o resultado prático, objetivo. Verdade. É uma justiça efetiva, rápida e, sobretudo, eficaz. Eficaz, exatamente. Onde cada um receba o seu direito. Perfeito. Maravilha. Parabéns, doutor Bartolomeu, por essa visão. Quem quiser literatura, vai na livraria, compra Quincas Borba ou um livro seu, mas o pessoal quer efetividade, né, desembargador? Efetividade, eu acho que é isso. Parabéns, doutor. Alguém procura a justiça, ele quer que alguém, em nome do Estado, diga quem é que está, quem pertence ao direito. Perfeito. Né? E a gente procura dar a cada um que é seu. Claro. Evidentemente, buscando sempre um ideal de justiça. Claro. Muitas vezes não conseguido. Sim, sim. Porque muitas vezes o direito não chega a fazer justiça. Verdade. Mas é a busca pelo júris de série na essência da expressão. Perfeito, doutor Bartolomeu. É o respeito à lei, né? É o que está na lei. Claro, perfeito. Às vezes não é justo, mas é o que está na lei. É verdade. Doutor, a gente fala aqui na nossa audiência muito para advogados, para estudantes de direito, e o senhor deve receber muitos advogados no seu gabinete para despachar processos, para a apresentação de memoriais, que é uma atividade normal da advocacia. Como é que o senhor vê, doutor, a advocacia? Quais são as argumentações, as ferramentas que os advogados usam, por exemplo, que o senhor mais diz assim, poxa, isso aqui é relevante, esse advogado chegou bem, na sua opinião? Doutor André, já recebi o senhor mesmo várias vezes lá, e o senhor é muito objetivo. Sim. Faz o seu memorial, traz lá, abordando os pontos que entende principais, né, na sua argumentação, na sua defesa, na defesa do seu cliente. E tem advogado que se perde muito nisso. Cola, copia, cola e bota uma série de jurisprudência que às vezes não tem muita coisa nem a ver com o que ele está defendendo. Tem nem pertinência temática. Temática, então isso é ruim para o... Imagina. Eu prefiro a objetividade. O advogado chega, desembargador, o doutor Bartolomeu, como quiser chamar, olha, o ponto que é crucial aqui na nossa demanda, eu acho que é esse aqui. Vossa Excelência examina essa questão. Sim. Não adianta você vir com 10, 15, 20 questões. Sim, quando que vai definir se tem uma prejudicial de mérito, olha, essa é prejudicial de mérito, esse mérito não pode ser averiguado porque tem uma prejudicial. Claro. Né? Tem uma prescrição, tem uma decadência, né? Então não adianta vir argumentar. Claro. Né? Você ainda pode fazer pelo princípio da concentração da defesa, por exemplo. Sim. Você argue uma preliminar e entra no mérito também, para não perder o prazo, mas de forma objetiva. O que eu gosto do advogado é a objetividade. Perfeito. Eu vejo, por exemplo, muitos advogados que chegam lá com o memorial na mão, quer ler o memorial para mim. Se for para ele ler, o senhor sabe. Eu vou ler, não precisa o senhor ler. E chega na sustentação oral e lê aquele mesmo memorial que ele deixou. Então isso a gente às vezes nem olha. Quando há alguns advogados que já me fez mudar o voto durante a sessão. Sim. O meu próprio voto. Sim. Não é nem o voto do votar contra o relator. É o meu próprio voto. De repente ele levanta uma questão na tribuna que me faz refluir, repensar o meu voto. Perfeito, pessoal. Olha aí, você é advogado que está nos acompanhando, você é estudante de direito, a gente fala muito para estudantes aqui, viu, doutor? É uma grande audiência aqui do nosso podcast.
Então vejam a importância. Eu sempre tive isso, doutor, de esse senso de quando chegar em um magistrado, não só num desembargador, até num juiz também de direito. Nós, advogados, somos profissionais realmente atarefados, né? A gente corre muito, e o desembargador também. O desembargador, o magistrado, tem ali, como o senhor falou, 5.000 processos, não tem que estar escutando devaneios, né? Já tem que chegar, olha, o ponto é esse, o ponto é aquele. É como o senhor corretamente falou, pelo princípio da concentração, se você esbarrar numa preliminar, vai entrar no mérito. Então você precisa também ter o mérito ali desenhado, muito bem defendido, mas esse é o objetivo, conteúdo riquíssimo aqui sendo divulgado aqui no nosso Frutuoso Cast. Doutor Bartolomeu, hoje, lá no tribunal, existem algumas matérias que são mais proeminentes, são mais repetitivas, né? Qual é a grande hoje demanda, doutor, do tribunal, da Corte de Justiça do Estado de Pernambuco, as grandes demandas mais repetidas que os desembargadores hoje precisam enfrentar no dia a dia? As demandas de massa são telefonia, né? Energia elétrica e plano de saúde. São os temas mais... É a praguinha hoje das ações judiciais. De massa. E muitas demandas que hoje a gente chama de demandas predatórias. Sim. Né? O pessoal descobre um nicho e começa a entrar em massa com aquelas coisas, às vezes sem nenhum resultado. Então, mas hoje em dia é basicamente isso, é plano de saúde, né? Seja porque a negativa do atendimento, seja os valores que são cobrados, as correções, os aumentos inadequados, ilegais, que os planos de saúde fazem. E telefonia também é a mesma coisa, cobrando coisas indevidas, cancelando planos, né, de coisa, bloqueando o celular quando já está pago, sim. E por um problema qualquer do banco não chega, né? É mais ou menos isso aí. A demanda é o grande hoje foco do tribunal, né? E tivemos uma época aí, inclusive o senhor atuou muito nessa área também, na área desses prédios caixão, sim, né? Sim. Que caíram muito, o senhor ganhou várias questões, e corretamente, com boas defesas. Eu julguei alguns, inclusive, né, do senhor lá, e muito bem posto, muito bem defendido e tal, que é uma técnica, inclusive, foi abandonada. Praticamente não se usa mais o prédio caixão aqui. Aquilo foram demandas muito grandes. Teve uma época aí muito questão também de jovens de 17, 16 anos que faziam o supletivo sem poder, porque a lei de diretrizes e base da educação diz só pode fazer com 18 anos. No mínimo, só pode entrar na universidade com 18 anos. O pessoal fazia aí em alguns estados próximos, não vou citar o estado até por respeito ao Vamos omitir o nome do estado. Mas ia lá e fazia o supletivo, chegava aqui, fazia um vestibular, passava, porque hoje tem faculdade para tudo, para tudo, Eu estava, inclusive, conversando com o grande jornalista João Alberto. Sim. O pessoal pensa só como colunista social, mas ele é um grande jornalista, João Alberto. Um grande entrevistador também, né? Tem um programa muito bom. E ele me dizendo, desembargador, não sei para que existe mais faculdade de jornalismo. Pois é. Aqui, Recife tem 18 faculdades de jornalismo. Nós temos 3 jornais falidos e 2 ou 3 rádios também na mesma situação. Já estão caminhando, né? Hoje é podcast, hoje é blog, que não precisa nem ser jornalista para botar um blog, um podcast. Sites, Instagram, TikTok. Exatamente. É verdade. São coisas, faculdade de direito, todo pé de escada tem uma faculdade de direito. É verdade. Formando todo tipo de bacharel. Quem é que está selecionando hoje? É a OAB. Verdade. A OAB é que está selecionando. É verdade. Porque pelo nível de faculdade, e agora começaram as de medicina, né? Que também está indo para o mesmo ritmo de prostituição. Depois da pandemia, naquela época foi razoável se abrisse algumas faculdades mais, mas do jeito que está agora, e é tudo particular. Sim. Eu, se tiver dinheiro, meu filho termina a medicina. Eu vou pagar 15 mil reais de uma faculdade e ele entra. E estão caríssimas, viu, doutor? 15 mil. Caríssimas. 15 mil, 16 mil. Por mês. Por mês. Meu Deus do céu. Agora, quem tem dinheiro faz. O pai tem algum dinheiro, reserva ali
500 mil reais, R$ 1 milhão para ele se formar. para 6 anos de formatura, pronto, bota o dinheiro ali e ele vai se formar. Agora, vai ter qualidade? Eis a questão, né? Eis a questão, é verdade. Diferentemente da gente que sempre teve a OAB, Sim, né? O engenheiro não tem OAB. verdade. O engenheiro sai, aí fez aquele viaduto Paulo de Fronten que caiu, matou milhões de pessoas. Constrói um prédio que cai e mata não sei quantos. Verdade. Um médico saía da faculdade, vai e abre o coração de uma pessoa, a cabeça Cabeça de uma de uma pessoa. pessoa sem ter nada. Hoje, Verdade. quem está limitando são as sociedades médicas. Sim. Você só é, hoje, um anestesista se você pertencer a uma sociedade médica de anestesia, se fizer uma residência de 3 anos, pelo menos, porque senão não vai conseguir atuar. Sim, sim. Porque está saindo assim, do jeito que pode. Verdade. Tendo dinheiro, conclui. Conclui, né? É preocupante, doutor. E eu digo, vou até além, doutor Bartolomeu. Não só a OAB, no caso da advocacia, mas o próprio mercado tem feito aí uma seleção natural, porque são muitos advogados que, infelizmente, não sabem nem escrever. É impressionante a quantidade de profissionais que não têm tanta qualificação para estar postulando e pedindo aí à torta e à direita no judiciário. Você está dizendo isso, tem petição que a gente tem muita Eu imagino. Eu imagino. Ele compreendeu o que é que ele está pedindo. Eu imagino. O que é que ele está querendo. Eu vi uma sentença, doutor, eu era estudante de Direito, isso foi a maior repercussão na minha sala de aula na época, que a sentença do juiz era assim, veja, isso foi há 10 anos atrás. A sentença do juiz era, eu li, reli, li novamente, li 10 vezes e vou extinguir a ação sem resolução do mérito, porque eu não entendi o que o advogado está pedindo. Isto posto, publique-se, registre. Foi a maior onda na sala de aula quando a gente viu essa decisão, porque o juiz foi até gaiato para poder tirar uma situação, mas infelizmente é a realidade, né, doutor? Por que eu pareço, às vezes, a gente analisa a inicial e manda completar. Porque os 284 do Código Antigo dizia que está repetido para emendar. Completa a inicial, retifique. É. E um advogado chegou para mim e perguntou o que é que eu devo fazer. Aí não sou eu. Aí eu não posso. Aí, meu amigo, não é comigo. Doutor, quais são, doutor, então, aqui a gente fala muito para advogados também, quais são os 3 conselhos, doutor, que o senhor, diante desse cenário jurídico da advocacia, não da magistratura, da nossa categoria, quais são os 3 conselhos que o senhor daria hoje para um advogado recém-formado? Primeiro conselho assim que eu daria era não entrar com demandas temerárias. Perfeito. O primeiro dever do advogado é analisar a causa que está sendo levada a ele e dizer com honestidade ao cliente, olha, isso não tem direito. Não tem direito, você vai ser uma aventura. Se quiser, eu vou fazer uma petição inicial, vou defender, mas a probabilidade do senhor ganhar é zero. Sim. É zero. Eu acho que o advogado tem que fazer isso, é o primeiro conselho. Depois, se vislumbrar alguma possibilidade, não falo nem a probabilidade, a possibilidade de ter algum resultado positivo, aí eu acho que ele deve sim defender a sua tese e fazer tudo que puder em favor do seu cliente. E o terceiro, agir com lealdade processual. Coisa que mais me gratifica é quando eu vejo que o advogado está agindo com lealdade processual. Sim. Que não fica procurando chincanas, que não fica... Defende o direito do seu cliente, tenta adequar o fato à lei. Sim. E pedir o direito. Tem direito, não tem direito, para de enrolação e de perder o tempo da... Isso, para mim, são os 3 conselhos principais a um advogado novo, os advogados mais antigos e que são bem-sucedidos, como o senhor como o doutor Ceru, que saiu daqui a pouco tempo, estava dando entrevista aqui também, né, e tantos outros, que a gente tem prazer em receber, porque a argumentação é séria, tudo bem colocado, tudo bem posto, tudo bem estudado, tudo bem estudado, procurando o cerne da questão, o núcleo do que está sendo efetivamente discutido, para evitar ficar só devaneios, vai para um site desse qualquer, cola, copia,
não resolve nada. Pois é. Tem que estudar o fato, primeira coisa, né? A gente aprende na faculdade. Se é o fato que se enquadra na lei ou se é a lei que se enquadra no fato. Eu prefiro entender que o primeiro que a gente tem que aprender é o fato. É o fato. Eu, como juiz, sempre pensei assim. Sim. E depois você procura a lei que se adequa. Se adequa. Exatamente. Pessoal, conhecimentos riquíssimos aqui hoje. Desembargador Bartolomeu Bueno, não à toa o decano, então isso é sinônimo de muito conhecimento, muita trajetória. E estamos aqui hoje tendo uma aula com o desembargador Bartolomeu Bueno. Por falar em aula, não podia deixar de dar um recado aqui. Nós temos uma imersão, doutor Bartolomeu, em que nós reunimos donos de escritórios de advocacia e nós passamos conhecimento sobre gestão, sobre formação de equipe. É muito difícil formar equipe, né, doutor? Imagino que o senhor também no seu gabinete, para montar um bom time de assessores com especialidades, deve ser também muito difícil. Então, em nossa imersão, nós passamos os conhecimentos adquiridos ao longo de quase 15 anos de advocacia para você, advogado, que está montando o seu escritório ou que você já tem o seu escritório na prospecção de clientes, no gerenciamento de time. Se você quiser mais informações, vamos deixar o link aqui para que você possa se informar e fazer parte desse time de gestores que estão tendo sucesso na advocacia. Doutor Bartolomeu, é muito importante hoje a gestão, né, doutor? Inclusive, a gestão de um gabinete, de um tribunal, também requer ferramentas de gestão, não é fácil, né, doutor? Imagino eu. Exatamente, eu aprendi até isso muito cedo quando cheguei no tribunal, porque eu mudei de Câmara e havia um dispositivo regimental que dizia o seguinte: você não ficava vinculado ao processo a não ser que você tivesse lançado o relatório ou tivesse esgotado os prazos para você colocar em pauta. Então, mas você mandava para o substituto. E aí, eu mudei de Câmara, fiz isso e o que ia receber o meu acervo verificou que tinha vários processos que já poderiam ter sido julgados e que não foram julgados por falta de gestão minha. Falta de gestão minha. Por exemplo, o processo estava lá na gaveta só para que o procurador se pronunciasse, o Ministério se pronunciasse. Sim. E estava há 2 anos lá na gaveta e ninguém dava um despacho. Então, isso é falta de gestão. Isso é falta de gestão do desembargador. Então, eu passei a fazer um checklist. Todo o processo, quando chega, não vai para o armário. Tem que ser feito um checklist. E é isso. Precisa, o Ministério Público falar, precisa. Aí eu já autorizei que o funcionário, o secretário, o chefe de gabinete, ele próprio dá esse despacho. O senhor criou uma rotina de trabalho. Ele mesmo é que dá esse despacho meramente ordinatório. Perfeito. Só faço o ato decisório. Perfeito. Então, mandar para o Ministério. Isso trouxe mais dinâmica no seu gabinete, doutor? Vale a parte contrária, né? Sim. Contra-razões, vista para contra-razões do prazo tal. São coisas rápidas que devem ser feitas. Então, o processo não vai mais para a gaveta. Entendi. Ele Olha aí. toda uma dinâmica. É bom a sociedade saber, doutor, que os desembargadores do tribunal têm se empenhado em trazer essas ferramentas de gestão para melhorar a dinâmica na tão reclamada pela sociedade celeridade processual, né? Eu chego todo mês, peço um relatório de todos os processos do gabinete por ordem de antiguidade. Sim. Aí digo, olha, você vai me pegar aqui 10 processos que foram distribuídos, vai me pegar 10 processos de 2019, 2018, 2020, 2021, para que a gente dê cabo da distribuição e abata o acervo. Sim. Tudo isso é modelo de gestão que a gente vai fazendo para que a coisa flua com mais, né? O advogado que procura muito, eu faço uma lista dos processos dos advogados que frequentam. Eu sigo muita orientação de um treinador de futebol aí, antigo, alguma coisa Prancho. Ele dizia que no futebol é o seguinte: quem se desloca tem preferência e quem pede recebe a bola. Né? Então, se o advogado vai todo dia estar brigando pelo seu cliente, ele tem que ter uma... Claro, sem dúvida. Então, eu tenho uma lista lá dos processos dos advogados e vou dando cabo daqueles processos do advogado. Aí vem as outras prioridades: idoso, né? Ancião, processo de mandado de segurança, processos que têm preferências legais, ações populares, né?
ação de infância e juventude, a gente vai fazendo essa coisa para poder ir fazendo o gabinete fluir Sim. naturalmente e atender na medida do possível. Perfeito. Doutor Bartolomeu Bueno, conhecimentos aqui importantes, ditos aqui à sociedade, não sabia de tanta coisa que o doutor revelou aqui. Doutor, a gente já vai caminhar para o encerramento do nosso quadro, do nosso podcast aqui. E a gente tem aqui um bate-bola em que a gente faz aqui o encerramento do podcast. Eu vou fazer algumas perguntas aqui rápidas e o doutor dá a sua resposta, não tem resposta certa, não tem resposta errada. É o que o desembargador sentiu no coração de falar aqui para a gente. São respostas simples, viu, doutor? Para o senhor não ficar temeroso aqui, o que é que vem agora. Posso começar? Preparado? Perfeito. Então vamos lá. Doutor Bartolomeu Bueno, prato favorito do desembargador? É uma carne de sol. Carne de sol. Um feijão e arroz. E um queijo de coalhozinho. Queijinho de coalhozinho, sem falta. Acabou. Um livro, doutor Bartolomeu? Don Quixote. Don Quixote. Eu sou meio sonhador, feito... Um clássico, né? Claro. Eu sou meio sonhador, feito Don Quixote. Perfeito. Às vezes luto contra moinhos de vento, mas às vezes consigo fazer. Show de bola. Um sonho, desembargador, que o senhor já realizou? Ser magistrado. Era um sonho? Era um sonho. Coisa bonita. Show de bola. Um sonho que o desembargador Bartolomeu Bueno ainda vai realizar na vida? Ser deputado federal para lutar pelo povo mais pobre, pelos sem nada, pelos desassistidos, pelos despossuídos, sem terra, sem teto, sem habitação, sem moradia, e que é habitação também, né? Sem alimentação, sem educação e sem saúde. Esse ainda é a minha grande... Eu estou surpreso com a resposta do doutor Bartolomeu Bueno, viu? Olha aí, temos aqui um futuro deputado federal aí para lutar pelos mais. Parabéns, viu, doutor? Um sonho muito nobre, viu, doutor? E a gente sabe que será um político que realmente vai querer entregar à sociedade. Temos certeza disso pela sua história e o seu trajeto no Tribunal de Justiça. Parabéns, doutor. Doutor Bartolomeu, 3 referências que o senhor tem na sua vida. Meu pai, com toda certeza, falecido, ainda é meu grande ídolo. Minha mãe. E se fosse 4, eu citaria minha irmã mais velha, que foi quem me mandou estudar aqui em Recife e bancou, e meu irmão mais velho, Roberto Moraes, advogado eleitoralista, desembargador eleitoral, uma grande figura humana e que me ajudou muito. Perfeito, doutor. Doutor Bartolomeu Bueno, muito obrigado pela sua presença aqui no Frutuoso Cast. O senhor abrilhantou demais o nosso podcast. E eu costumo dizer, doutor, que a gente tem 2 grandes estrelas aqui no nosso podcast, que uma delas encerra o programa, que é o nosso convidado, o senhor, e a outra, quem é a outra estrela? O nosso telespectador que está nos assistindo, não sou eu. Então, doutor Bartolomeu, eu queria que o senhor, como a estrela do dia de hoje, nosso convidado do dia, que o senhor encerrasse o nosso podcast. Nosso público, doutor, é um público de muitos advogados, muitos estudantes de direito. Com a sua presença aqui, muitos magistrados vão ver esse podcast. Queria que o senhor deixasse uma palavra para encerrar o podcast. E desde já, doutor, muito obrigado pela honra de estar aqui no nosso programa. Foi uma grande alegria, um grande prazer ter uma pessoa aqui como o senhor no nosso Frutuoso Cast. Eu é que agradeço, doutor André Frutuoso. Conheço o trabalho do senhor como advogado brilhante, advogado novo, mas empreendedor, um grande gestor do direito e da advocacia, né? E hoje com esse podcast aqui, transmitindo experiência, transmitindo conhecimento para esse público jovem, principalmente estudantes de direito, advogados novos e até advogados antigos, porque nós, mais velhos, aprendemos. Eu fui professor um bom tempo, ensinei na Faculdade de Direito de Olinda, Direito Penal, Processual Penal, Prática Forense Penal, e depois ensinei Direito da Criança e do Adolescente na SMAP, na nossa escola, né, da Judicial. E atualmente ensino História do Direito e Direito Constitucional na FACEM, que é a Faculdade Central do Recife, aqui na Rua Velha. E voltei a ensinar, passei um bom tempo sem ensinar, voltei a ensinar exatamente para poder ter contato com a juventude.
Porque a gente, quando está velho, a gente aprende muito com o jovem também. Sim, perfeito. Pessoal, com vocês, desembargador Bartolomeu Bueno, muito obrigado e até o próximo episódio do Frutuoso Cast.